avançar um pouco sobre, sobre a perspectiva das medidas de associações que vocês veem muito também nos noticiários, no dia a dia, é uma coisa muito comum, que é um dos itens, é o risco relativo, tá? Só que para eu entender risco relativo, para eu entender odds ratio, para eu entender são medidas univariadas e para eu entender regressão logística, eu preciso, de certa maneira, compreender que quadrado 2 por 2 R versus C. Porque se eu não compreender, fica difícil a interpretação. E lembra que eu falei para vocês lá na aula de tamanho de efeito, que na verdade o risco e também o odds ratio também não deixa de ser uma medida de tamanho de efeito. Lembra que eu falei isso para vocês. Pois bem, vamos lá. O risco relativo, ele descreve a intensidade da relação entre duas variáveis dicotômicas ou nominais. Para utilizá-lo, eu preciso entender o que é um resultado relativo, a presença ou não de um fator predisponente ou de risco. Então, é usado muito em coortes. Coortes a gente calcula o risco relativo, em ensaios clínicos a gente usa. E o risco relativo ele é sempre calculado de forma prospectiva, nunca de forma retrospectiva. Você pode fazer inúmeros estudos retrospectivos, mas aí você não vai usar risco. Você vai usar o termo odds ratio. Isso é uma coisa também importante a ser esclarecido. Ele é chamado de razão de risco de uma doença, tá? Então, ele é o risco de se adoecer, ele é o risco de até de melhorar, né? Até de melhorar a função. Então, eu preciso ter atenção com outros nomes como razão de risco. E, por definição, a fórmula é assim. Vê se vocês... E vocês têm que irem lá para as caselas. A, B, C e D. Que a gente não vai sair disso aí. O cálculo é com A, B, C e D. A tabela é 2 por 2, tabela de contingência. E aí eu vou dizer o seguinte, é a razão da incidência em indivíduos com fator de risco, indivíduos expostos, por isso da coorte, sobre a incidência de indivíduos sem o fator de riscos, ou seja, sem fator de risco, indivíduos não expostos. Linguagem de coorte. Se eu nunca li uma coorte, se eu não sei uma coorte, que ela pode ser prospectiva ou retrospectiva, fica difícil esses termos, para quem não está acostumado. Para quem está acostumado só com média, 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 quando você fala de incidência, eu estou falando assim, olha, incidência significa os casos novos que ocorrem em um determinado período de tempo. Para eu ter razão de incidência de indivíduos com fator de risco ou expostos sobre aqueles que não têm esse fator de risco exposto, eu só posso fazer se eu seguir a pessoa, se eu ir para frente, longitudinalmente, prospectivamente. Então, a incidência é um número de casos novos. As pessoas saem iguais. E aí, em algum momento do tempo, eles vão ser subdivididos em expostos a algum fator de risco e exposto a um outro fator de risco. Uma das coortes mais famosas é a coorte de Framingham, uma cidadezinha, um lugarejo na cidade de Boston, que foi feita na década de 70, década de 80, que as pessoas acabaram seguindo as pessoas. Hoje, Framingham tem mais de 60% de brasileiros morando. Então, é uma coisa muito interessante. Mas, na década de 60, na década de 70, ainda tinham americanos morando lá, a maioria. E os estudos de distúrbios cardiovasculares ou de doenças cardiovasculares, eles são, até hoje, são exemplos para isso. Então, as pessoas nasceram e foram seguidas. E aí eles foram observando, né, na adolescência, como na fase adulta, quem era exposto a
dislipidemias, por exemplo, quem era exposto ao cigarro, e aí eles foram, olha, exposto a isso, o evento cardiovascular. Então, eles conseguem predizer a razão ou o risco relativo sobre um determinado fator de risco, que são as doenças, no caso, as doenças cardiovasculares. Aqui no Brasil tem algo semelhante, também já tem mais de 20 anos, deve ter uns 30 anos, que é a Corte de Pelotas, da Federal de Pelotas. O professor Rômulo faz a mesma coisa, algo similar ao que foi feito em Framingham, ao que foi feito em Pelotas, em Presidente Prudente. E para vocês entenderem o que é uma tabela, novamente, de contingência, estou colocando aqui na coluna, eu estou colocando a condição, doença e sem a doença, e eu estou colocando na linha qual é o fator de risco que a pessoa foi exposta e qual que foi o fator de risco da pessoa que não foi exposta. Então, a razão, o risco relativo, ele é calculado pelos expostos dividido pelos não expostos, e aí é simples, porque eu já mentalizei as letras nas caselas. Então, eu tenho lá A dividido por A mais B, dividido por C, dividido por C mais D. Então, é fácil. Se eu te der valores para as caselas, uma pergunta e valores, vocês vão colocar A dividido por A mais B, dividido por C de C mais D. Ou seja, eu tenho o risco relativo. Então, quando vocês ouvirem alguém falar na literatura, na televisão, sobre risco, ou sobre o risco relativo, você tem que imaginar o tipo de estudo que é um estudo prospectivo e que você está imaginando um valor, o que é exposto pelo não exposto a um determinado fator de risco. Vamos interpretar esse valor. Quando indica não há existência de associação de exposição e o desfecho. Então, não indica associação alguma. Quando o risco é maior que 1, implica num risco aumentado do desfecho, né, da doença entre os expostos. Isso é uma coisa importante. Então, 2 vezes o risco de desenvolver doença cardíaca. Mulheres que fumam e fazem uso de anticoncepcional têm 2, 3, 4 vezes mais o risco de ter infarto agudo no miocárdio ou ter uma lesão, um acidente vascular cerebral, do que mulheres que não fazem uso de, por exemplo, anticoncepcional e fumo. Então, 4 vezes mais o risco, esse é porque elas são expostas a 2 fatores de risco importantes, o fumo e o anticoncepcional, uma combinação um tanto quanto perigosa para as mulheres. Então, você acaba tendo um risco relativo de 4 vezes a mais do risco de uma mulher que não foi exposto a esses 2 riscos ao mesmo tempo. Um risco relativo menor que 1, ele implica numa incidência dos desfechos menor. Essa incidência menor significa um fator de proteção, que pessoas que deu um risco relativo de 0,70, eu quero dizer que ele tem um fator de proteção de até 30%, por exemplo, que é o que falta para 1. Né? Se eu disser que é um risco relativo de 0,60, estou dizendo que a pessoa tem um fator de proteção de pessoas que têm hábitos de bons hábitos alimentares, praticar esporte 3 vezes na semana, tem um risco relativo de 0,70 em relação para desenvolver um infarto agudo no miocárdio, do que pessoas que não controlam a alimentação e que não fazem atividade física. Então, essa proteção é de 40% para evento cardiovascular, o evento do infarto agudo no miocárdio. Aí eu quero dar um exemplo. Ele também pode ser usado para ensaio clínico, com desfecho dicotômico, presença ou ausência. Então, vamos dar um exemplo para vocês aqui. Um grupo de 135 crianças, elas realizaram cirurgia, né, para correção de alterações das artérias ou do átrio ou do ventrículo, problemas congênitos, em um hospital universitário. Essas essas crianças de meses, de dias, a cirurgia é feita com dias, sabe que você tem uma alteração tanto de átrio quanto ou de ventrículo,
você é programado e o cirurgião, nesse caso aqui, pedia fisioterapia. A professora chegou e falou assim, olha, eu vou fazer um ensaio clínico para saber se fisioterapia antes da cirurgia e pós-cirurgia, ela tem, o risco dela é menor de desenvolver complicação pulmonar do que aquelas crianças que só fazem fisioterapia no pós-operatório, que é algo mais, em centros menores, algo mais comum, algo mais esperado. Se é que vocês, né? Quem trabalha com criança, quem trabalha com UTI, quem trabalha com unidade coronariana, sabe o que eu estou falando. Quem trabalha com cardio e com criança sabe do que eu estou falando. Né? E isso pode ser um tiro na culatra, né? Tiro pela culatra, porque se a gente descobrir, mais uma vez, que a fisioterapia pré e pós reduz a complicação pulmonar, significa que eu preciso ter fisioterapeuta à disposição para fazer essas duas intervenções. Ou seja, eu preciso de ter mais fisioterapeutas e eu preciso ter mais pagamento de serviços de fisioterapia. E eu acho que isso é razoável. Eu só não sei como é que funcionaria num hospital conveniado. Né? Se eu provar que fisioterapia antes e pós cirurgia cardíaca seja viável, né? Então, às vezes, o tiro para sair pela culatra, se o hospital vai ter que aumentar, né? Na verdade, não aumentar, é melhorar a qualidade de vida no atendimento, mas o gestor, às vezes, não está muito preocupado com isso aí, não. A pergunta é, existe associação entre realizar exercícios respiratórios e complicações pulmonares? Essa é a pergunta. Vamos ver no ensaio clínico, passo a passo, com uma boa validade interna, seguindo os passos do consorte, na hora de você disseminar esse estudo, o que aconteceu? Dá para vocês fazerem na mão. Pega a calculadora e faça o seguinte, eu tenho, no grupo 1, 17 pessoas que desenvolveram complicação pulmonar e 51 pessoas que não desenvolveram complicação pulmonar. No grupo 2, 29 pessoas, crianças, não tiveram nenhuma complicação pulmonar pós-cirurgia. E 38, eles não desenvolveram nenhum tipo de complicação. 29 tiveram complicações pulmonares e 38 não tiveram complicações pulmonares. Entendeu? Isso é uma tabela 2x2, uma contingência, uma tabela de contingência, que é para responder a pergunta que eu fiz para vocês ali no slide anterior. Então, vamos lá. Divida A dividida por A mais B, dividido de C dividido por C mais D. Ache o numerador primeiro, ache o denominador, e aí vocês vão ver o resultado. Total dá 0,57. Na interpretação do risco relativo, abaixo de 1, fator de proteção. Muito bem, fator de proteção. Se é fator de proteção, como que eu faço a leitura aqui? Sabendo que o grupo 1 fez fisioterapia antes e depois. E X sessões antes, X sessões depois. Óbvio que não tem distribuição normal, porque às vezes a criança fez uma sessão, fez 3 sessões, fez 5 sessões. Depende, né, de quando nasce, quanto tempo que leva para fazer essa correção aí. E hoje está sendo muito rápido. Então, já na gravidez, a mãe já sabe, tem uma alteração e aí já sabe a classificação da alteração e já sai e a criança já vai para a cirurgia. No grupo 2, só foi fisioterapia pós-cirurgia. Então, respiratória, né? Fisioterapia respiratória pós-cirurgia. Vamos ver como que fica essa interpretação. Ou interpretação não, desculpa. Vou mostrar para vocês como é que eu faço esse valor que você fez na mão no SPSS, antes da interpretação do resultado final. Então, vamos lá. Analyze, Descriptive e Crosstabs. Você continua no mesmo andar que o aqui quadrado. Tá? É lá mesmo que você vai. No aqui quadrado,
desculpa, no Crosstabs, você vai clicar em Statistics. E esse Statistics, você pode deixar o Q quadrado clicado, mas você vai no risco. Então, aqui você calcula Q quadrado, tamanho de efeito por Q quadrado, teste de confiabilidade, quando a variável é categórica ou dicotômica, no kappa. Você calcula risco, você calcula odds ratio e você calcula o McNamara, que você, na célula, não precisa necessariamente pedir valores esperados, você pode pedir na linha, o percentual na linha, mas se você quiser pedir esperado na coluna, no total, fica à vontade. E passa para, lógico, está escrito aqui, você passa para cá, grupo na linha e a complicação pulmonar na coluna, presença ou ausência de complicação pulmonar. Pneumonia, atelectasia, qualquer coisa parecido que você notifique ou identifique ou diagnostique como complicação pulmonar, e quem trabalha em pós-operatório sabe exatamente o que é uma complicação pulmonar de uma criança de dias, de meses. Bom, resultado do Q quadrado, primeiro aqui, desculpa, resultado descritivo, aparece, fez fisioterapia antes e depois, sem complicações, 51, com complicações só 17, total 68. E só fez fisioterapia no pós-operatório, 38 com 29. Então, nós temos que olhar essas caselas, né? Ó, eu bato o olho assim, falo assim, vamos preparar o bolo, pegar os ingredientes, vamos dar uma mexida nessa massa. 75 na casela A, com 25 na tabela B, 56% na tabela C e 43% na tabela D. Tem cara de não serem muito parecidos. A frequência absoluta. Talvez também não tenha muita cara de valores ser valores esperados ou valores não esperados. Bom, olha só que interessante. Na análise univariata, está me dizendo o seguinte, no Q quadrado. Olha, no Q quadrado não temos 0 células de valores esperados, então nem preciso olhar o Fischer. Ia dar uma, né? Você, puxa, né, tem um desequilíbrio aí dentro das tabelas, não tem esse desequilíbrio das frequências, mas eu também não sei falar se tem equilíbrio, se tem desequilíbrio com 75. Eu acho que 75 é diferente de 25. Eu acho, mas é só acho, os números, né? Você acha, eu acho, nós achamos. Então, mas eu não tenho muito certeza, né? Eu preciso colocar em prática, em prova aqui a minha probabilidade de eu achar um resultado diferente ou um resultado igual. Aqui eu estou vendo um valor de Q quadrado de 5. Provavelmente esse valor aqui, tem que olhar a tabela lá, mas eu acho que esse valor ele é um valor acima do valor crítico, lá no anexo, no apêndice do livro. Se ele é um valor acima do valor crítico, então eu vou saltar para o teste de correção de continuidade. E aqui você vê que há uma diferença estatística mais significante. Fiquei faceiro. Por que fiquei faceiro? Porque essas frequências, elas são diferentes entre a observada e a esperada. E as caselas, por sua vez, me parecem ser diferentes. Se me parecem ser diferentes, 75%, 25%, 56%, 43%, e eu estou no meio do ensaio clínico, você pode ver que o meu tipo de estudo me induz a algo com uma magnitude maior do que simplesmente o tamanho de efeito, deu 0,03. Eu vou calcular o risco sobre isso. Nós já calculamos na mão. Só que o SPSS está fazendo, aliás, está fazendo tudo isso aqui na mão, óbvio, né? Já. E o desfecho é ter complicação pulmonar. O desfecho não é não ter complicação pulmonar. Aí vocês têm que guardar o seguinte: 0 é sem complicação pulmonar. 1 é complicação pulmonar.
Então, aqui a regrinha é a seguinte, eu não posso colocar 1 e 2, 1 e 3, 2 e 4, 1.000 e 2.000. Aqui, por regra, é 0 e 1. E 1 é o desfecho. Aonde que eu vou olhar? O desfecho. Qual é o desfecho? Porque, Jefferson, eu estou em dúvida, não sei qual olhar. Olha para quem quer ser 1. Olha só quanto que deu. O próprio 0,57. E aí ele dá um intervalo de confiança, que pode ser de 0,35 a 0,94. Tá? Nós calculamos na mão. O SPSS calculou para você. Com um total de 135. Aí vamos para a pergunta. Existe complicação, existe associação entre realizar exercícios respiratórios e complicações pulmonares? Existe. Existe associação, sim. Existe uma associação, é estatisticamente significante, e eu ainda consegui calcular a magnitude dessa associação, que tem um fator de proteção, que é de 0,57. Então, vamos interpretar agora esse 0. Beleza. Olha só o que eu fiz. Num ensaio clínico, esses resultados eu também com o Q quadrado, com associação positiva ou associação estatisticamente significante do Q quadrado, com um fator de proteção identificado para o grupo que fez fisioterapia antes e depois, eu consigo fazer um cálculo que se chama redução do risco absoluto. E o que a redução do risco absoluto me leva? Para onde que ela me leva? É uma coisa muito legal, que é a taxa de evento controle menos a taxa do evento experimental. E aí você pega o controle, que é C dividido por C mais D, você já tem esse denominador, menos o exposto, que é o A dividido por A mais B. Você também já tem o denominador, porque você dividiu o numerador dividido pelo denominador, que deu 0,57, se eu não me engano. Pega o numerador, pega o denominador, e aí você tira o denominador do numerador. E ele vai te dar um meio, né, para avaliar a redução do risco comparada ao próprio risco da linha de base, ou seja, do começo. Olha que interessante. Se você calcular isso, você vai ter uma redução de risco absoluto de 18. Então, assim, a redução desse risco absoluto é de 18%. É uma redução de complicação pulmonar interessante, é uma redução de complicação pulmonar interessante, porque já deu lá no risco relativo e eu estou calculando a redução do risco. Ou seja, você apresentar isso para o hospital é algo fenomenal. Sim, olha o hospital. Contratar em fisioterapia e contratar e pagar pela terapia a mais, você livra o paciente de medicação, de mais internação, de outros procedimentos cirúrgicos, de melhorar a qualidade de vida. Então, faz sentido isso porque o beneficiário é o paciente, que vai reduzir custos em ficar dentro do hospital. Muito bem. Com esses 18, eu faço uma terceira coisa que se chama NNT. Todo mundo aqui que já viu um ensaio clínico já ouviu falar em número necessário para tratar. Número necessário para tratar. NNT é o Number Needed to Treat. Aparece em inglês. Esse redução do risco absoluto, eu consigo jogar para cá, para o famoso NNT. Então, eu tenho certeza que todo mundo que já leu um ensaio clínico já leu algo sobre quantos pacientes eu preciso tratar para evitar um evento, em fisioterapia, em educação física, em psicologia. Isso se você tiver esse número mágico, se diz respeito assim, olha, faça esse tratamento em relação ao outro tratamento, faça o experimento, esse tratamento, que você, a cada 3, a cada 2, a cada 4 pessoas tratadas,
uma vai acontecer o evento primário que eu estipulei. Então, você imagina isso para esporte, para redução de peso, para cognitivo, para demência, para tudo, para função que o fisioterapeuta adora. A mágica era o seguinte, assim, a lógica da pergunta epidemiológica, de você discutir, pessoas estão fazendo guidelines. Está fazendo guideline. Você entende de estatística e epidemiologia? Porque você, para fazer guideline, você tem que entender desses números. E uma das coisinhas, para se fazer guideline, se fazer diretrizes, é você chegar na mesa e falar o seguinte: olha, o NNT de determinado tratamento é de 2, é de 7, é de 18. Aí eu vou levantar a mão e falar assim: ó, de 18, vale a pena? Aí entra o pessoal dos custos. Do custo. Fala assim: olha, pessoal da economia e saúde, esse NNT é de 18. Eu preciso tratar 18 pessoas para ter o evento primário. Vale a pena? Isso é uma discussão madura sobre criar guidelines, diretrizes para ministério, para governo, para tomar de decisão, como, já que todo mundo adora falar prática baseada em evidência, isso, de fato, te leva a tomar uma decisão assertiva, não prática em evidência, porque aí tem que falar a prova, mas você tem que falar em prática baseada em ciência. Qual ciência? Epidemiológica. Então, 18 é um NNT bom? Se, cara, para você tratar 18 pessoas, 15 pessoas para ter um evento, vale a pena isso? Quanto que custa isso? Vai salvar vidas? Vai melhorar a função da pessoa? Nesse caso aqui, é calculado dessa maneira. O NNT é dividido 1 pela redução do risco absoluto. Então, pegue 1 dividido por 18. Eu só consigo chegar ao NNT se eu passar por essas etapas. Então, não se espante. As discussões em congressos, é essa discussão que deveria ter. Assim, olha, a fisioterapia devia começar do zero, se calculando o NNT dos tratamentos. Porque essa discussão não tem. Parece que é meio proibida. E parece que quem domina isso não explica, né? Não explica isso direito. Não explica. Guarda para si, fica quietinho. Né? Porque isso que eu estou falando de terapias, tratamentos que todo mundo conhece, que já são consagrados na literatura. Vocês acham que fisioterapia respiratória neonatal é consagrada ou não é consagrada? Todo mundo sabe quanto que evita uma complicação pulmonar. Está bem claro isso. Ou não está claro isso? Todo mundo sabe que cinesioterapia para dor lombar crônica, seja específica e não específica, né? As pessoas ficam piradas, loucas, malucas da cabeça. Não, é não específica, é não específica. As pessoas não sabem o que é atender um ambulatório de pacientes com dor lombar específica, como é o nosso caso. Então, quer dizer, nós temos que, né, as pessoas ficam brigando para saber por definições. E é consagrado o que é cinesioterapia. Para quem tem hérnia de disco, para quem tem espondilolistese, espondilólise, cirurgia, pós-cirúrgico, sabe os efeitos aqui. Aí as pessoas ficam falando, isso aqui não é específica, fica viajando. Assim, tá, me fala o NNT para isso aí. Né? As pessoas têm dificuldade no diagnóstico, não sabem dar diagnóstico. 1 dividido por 18, eu não sei se vocês calcularam, dá 5,5. No ensaio clínico de 135 crianças, com NNT de 5,5 significa eu preciso atender antes e depois de 5 a 6 crianças para ter um evento, evitar um evento, que é a complicação pulmonar. Entenderam isso? Eu preciso atender de 5 a 6 crianças para evitar um evento de complicação pulmonar. Uma pneumonia ou uma telectasia. Vocês não acham que isso é razoável para quem trabalha com um N de 135? Que é, olha, um N enorme. E aí é para isso que serve variáveis categóricas, para você fazer esse tipo de cálculo. Não ficar... Quando for participar de uma reunião científica, congresso ou
de diretrizes que as pessoas saibam ter linguagem epidemiológica na ponta da língua, né? E entender que muitas revisões temáticas estão sendo feitas de forma errada, então interpretadas de forma errada, porque lhe falta um pouco de, na verdade, epidemiologia e epistemologia para interpretar o ensaio clínico correto. E aí, se você interpreta ensaio clínico, inclusive mesmo com esses cálculos, de forma equivocada, você induz as pessoas ao erro. Qualquer fisioterapia cardiovascular, fisioterapia pulmonar, fisioterapia musculoesquelética, fisioterapia neurológica, tinha que nascer disso.